O Lar Adventista, capítulo 52. Governo do Lar. Princípios para os pais. Muitos no mundo têm as afeições postas em coisas que podem ser boas em si, mas a mente fica satisfeita com essas coisas e não busca os bens mais altos e melhores que Cristo deseja dar-lhes. Ora, não devemos procurar privá-los brutalmente do que eles apreciam. Mostrai-lhes a beleza e preciosidade da verdade. Levai-os a contemplar a Cristo e sua amabilidade. Então se afastarão de tudo que desviam dele suas afeições. Este é o princípio sobre o qual os pais devem trabalhar na educação de seus filhos. Por vossa maneira de tratar com os pequenos, podeis, pela graça de Cristo, modelar-lhes o caráter para a vida eterna. Pais e mães devem tornar a preocupação de sua vida que seus filhos possam tornar-se tão perfeitos no caráter quanto permita o esforço humano combinado com o auxílio divino. Esta obra, com toda a sua importância e responsabilidade, eles aceitaram, desde que trouxeram filhos ao mundo. Regras para governo do lar. Todo lar cristão deve ter regras, e os pais devem, em suas palavras e comportamento de um para com o outro, dar aos filhos uma vida de precioso exemplo do que desejam que eles sejam. Ensinem às crianças e jovens o respeito a si mesmos, a lealdade a Deus e fidelidade ao princípio. Ensinem-nos a respeitar e obedecer à lei de Deus. Então, esses princípios lhes controlarão a vida e serão postos em prática em sua associação com outros. Princípios bíblicos a serem seguidos. Há necessidade de constante vigilância para que os princípios que jazem no fundamento do governo da família não sejam desrespeitados. É desígnio do Senhor que as famílias na terra sejam símbolo da família no céu. E quando as famílias terrestres são conduzidas em linhas justas, a mesma santificação do Espírito será levada para dentro da igreja. Devem os pais ser eles mesmos convertidos e saber o que é estar em submissão à vontade de Deus, como criancinhas, levando cativos os pensamentos à vontade de Cristo, antes que possam representar corretamente o governo que Deus deseja exista na família. O próprio Deus estabeleceu as relações familiares. Sua palavra é a única orientação segura no trato com as crianças. A filosofia humana não descobriu mais do que Deus sabe, nem inventou um plano mais sábio de tratar com crianças do que o que é dado por nosso Senhor. Quem pode compreender todas as necessidades das crianças do que o seu Criador? Quem pode sentir mais profundo interesse em seu bem-estar do que aquele que os comprou com o seu sangue? Se a palavra de Deus fosse cuidadosamente estudada e fielmente obedecida, haveria menos angústia de alma por conduta perversa de filhos ímpios. Respeito aos direitos das crianças. Lembrai-vos de que as crianças têm direitos que devem ser respeitados. Os filhos têm reivindicações que os pais devem reconhecer e respeitar. Eles têm direito a privilégios tais como educação e instrução que os farão membros úteis da sociedade, respeitados e amados aqui, e lhes darão aptidão moral para a sociedade do puro e santo porvir. Aos jovens deve ensinar-se que o seu bem-estar, tanto presente como futuro, depende em grande medida dos hábitos que formarem na meninice e na juventude. Cedo devem ser acostumados à submissão, à abnegação e respeito pela felicidade de outros. Devem ser ensinados a subjugar o temperamento rude, a conter as palavras impulsivas, a manifestar invariável bondade, cortesia e domínio próprio. Um pai iludido por enganadora afeição. Enganadora afeição, barata manifestação de amor, conseguem muito de vossa parte. Passar o braço em torno do pescoço é fácil, mas não devíeis animar essas manifestações a menos que se provem de real valor pela perfeita obediência. Vossa complacência, vosso descaso para com os reclamos de Deus é a pior crueldade. Encorajais e desculpais a desobediência, dizendo: meu garoto me ama.
Tal amor é barato e enganador, nem chega a ser amor. O amor genuíno, que deve ser cultivado na família, é de valor porque se comprova pela obediência. Se amais a alma de vossos filhos, chamai-os à ordem. Profusão de beijos e sinais de amor cegam vossos olhos, e vossos filhos o sabem. Dai menos importância a essas demonstrações externas de abraços e beijos, e descei ao fundo das coisas, e mostrai o que constitui amor filial. Recusai essas manifestações como fraude, como logro, a menos que sustentadas pela obediência e respeito por vossas ordens. Nem enganadora afeição, nem severidade excessiva. Conquanto não devamos tolerar cega afeição, também não devemos exercer indevida severidade. As crianças não podem ser levadas ao Senhor pela força. Elas podem ser guiadas, mas não empurradas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Cristo declara. Ele não disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e são forçadas a entrar no caminho da obediência. No governo dos filhos, o amor deve ser manifestado. Nunca devem os pais levar seus filhos a sofrer por rispidez e cobranças irrazoáveis. A dureza leva a alma para a rede de Satanás. Só a influência combinada de autoridade com amor é que tornará possível dirigir adequadamente a família. Ter em vista a glória de Deus e como nossos filhos devem se portar diante dele, nos livrará de dificuldades e de reforçarmos o mal. A dureza não é requisito para a obediência. Ninguém suponha que a dureza e severidade são necessárias para assegurar obediência. Tenho visto mantido mais eficiente governo de família sem uma palavra ou um olhar de dureza. Tenho privado com outras famílias onde as ordens são constantemente dadas num tom de voz autoritário e duras repreensões e punições severas foram frequentemente administradas. No primeiro caso, os filhos seguiam o exemplo dos pais e raramente falavam um ao outro em tom ríspido. No segundo, também o exemplo dos pais era imitado pelos filhos, e palavras ásperas de censura e de disputas eram ouvidas de manhã e à noite. Palavras que intimidam, criando na alma o temor e expulsando o amor, devem ser evitadas. Um pai sábio, terno, temente a Deus, levará para o lar não um escravizante temor, mas um elemento de amor. Se bebermos da água da vida, a fonte produzirá água doce e não amarga. As palavras ásperas azedam o temperamento e ferem o coração das crianças, e em alguns casos essas feridas são difíceis de curar. As crianças são sensíveis à mínima injustiça, e algumas ficam desanimadas ao sofrê-la, e nem darão ouvidos à alta e zangada voz de comando, nem se importarão com ameaças de castigo. Há perigo de crítica demasiado severa em pequenas coisas. O criticismo excessivamente severo, regras demasiado rígidas, levam ao quebrantamento de todas as disciplinas. E mais tarde as crianças assim educadas mostrarão o mesmo desrespeito pelas leis de Cristo. Firmeza uniforme e controle desapaixonado. As crianças têm natureza amorável e sensível. Facilmente são agradadas e facilmente sentem-se infelizes. Mediante disciplina gentil em palavras e atos de amor, pode a mãe unir os filhos ao seu coração. É grande erro mostrar severidade e ser muito exigente com as crianças. Firmeza uniforme e controle desapaixonado são necessários na disciplina de toda a família. Dizei calmamente o que pretendeis, agi com consideração e ponde em prática o que dizeis sem vos desviardes. Compensará o manifestar afeto no convívio com vossos filhos. Não os repulseis por falta de terna compreensão em seus brinquedos, alegrias e desgostos. Nunca deixeis que haja sobrancelhas carregadas em vossa fronte, ou que uma palavra áspera vos escape dos lábios. Deus escreve todas essas palavras em seu livro de memórias. Regras e regulamentos não bastam. Queridos irmãos, como igreja haveis desastradamente negligenciado o vosso dever para com as crianças e jovens. Conquanto regras e restrições sejam postas sobre eles,
Deve tomar-se grande cuidado para mostrar-lhes o lado cristão de vosso caráter, e não o satânico. As crianças necessitam constante vigilância e terno amor. Ligai-as ao vosso coração, mantendo diante delas tanto o amor como o temor de Deus. Pais e mães não controlam o próprio espírito e, portanto, não estão em condições de governar a outros. Restringir e advertir vossos filhos não é tudo o que se requer. Tendes de aprender a praticar a justiça, a amar a misericórdia e andar humildemente com vosso Deus. Conselho à mãe de uma criança obstinada. Vossa filha não é propriedade vossa. Não podeis fazer com ela como entendeis, pois ela é propriedade do Senhor. Exercei sobre ela controle firme e perseverante. Ensinai-lhe que ela pertence a Deus. Com uma educação assim, ela crescerá como bênção para os que a cercam. Mas será necessário discernimento claro e agudo para que possais reprimir-lhe a inclinação de governar a ambos, de ter vontade própria e fazer como lhe apraz. Liderança adequada. Tenho visto muitas famílias fracassarem por causa do autoritarismo do chefe, quando por consulta e acordo tudo podia ter caminhado harmoniosamente bem. Falta de firmeza no governo da família produz grande dano. Com efeito, é quase tão mal como não haver governo nenhum. Muitas vezes se faz a pergunta: por que os filhos de pais religiosos são não raro teimosos, desafiadores, rebeldes? A razão encontra-se na educação do lar. Muitas vezes os pais não estão unidos no governo da família. Um governo inconstante, ora mantendo as linhas firmemente, ora permitindo o que havia sido condenado, é ruinoso para uma criança. Lei mútua para pais e filhos. Deus é nosso legislador e rei, e os pais devem colocar-se sob seu governo. Este governo proíbe toda opressão da parte dos pais e desobediência da parte dos filhos. O Senhor é cheio de longanimidade, misericórdia e verdade. Sua lei é santa, justa e boa, e deve ser obedecida por pais e filhos. As regras que devem reger a vida dos pais e dos filhos fluem do coração do infinito amor, e as ricas bênçãos de Deus repousarão sobre os pais que administrarem sua lei em seus lares e sobre os filhos que obedecerem a esta lei. A influência combinada da misericórdia e da justiça deve ser sentida. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Lares que viverem sob esta disciplina andarão no caminho do Senhor para fazer justiça e juízo.